Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao primeiro plantão de dúvidas do curso A Sua Virada Financeira. Eu tenho falado com muitos de vocês, alguns inclusive ganharam a mentoria grátis ou adquiriram depois de forma apartada, então eu tenho acompanhado, tenho visto muitas evoluções, estou muito orgulhosa desta primeira turma da Sua Virada Financeira. Vamos então começar aqui com as dúvidas que vocês enviaram. Nem todas as pessoas conseguiram estar presentes, mas enviaram algumas dúvidas e depois eu vou deixar gravado lá na plataforma do curso. Então, a primeira dúvida que nós temos aqui é: estou juntando dinheiro e morro de medo de deixar no cofrinho do Nubank e sofrer sequestro relâmpago que mandam transferir tudo via Pix. Como faço para ter os meus investimentos seguros? Bom, eu também morro de medo do sequestro relâmpago. Então, segue aqui várias dicas podem ser aplicadas em simultâneo. Primeira, uma que eu utilizo na minha vida. Se você puder e tiver outro celular, eu sugiro que você deixe esse celular em casa com todos os aplicativos de bancos e de corretoras, em especial aquelas que têm mais dinheiro. Quando você começar a investir mais e essas corretoras tiverem mais dinheiro, você não precisa de estar no dia a dia com o aplicativo. De preferência, tirar tudo, mas se quiser deixar o da conta corrente com algum dinheiro, então tudo bem. Agora, em relação aos investimentos, eu sugiro que você realmente tenha num celular que esteja em casa e que não esteja disponível. A segunda dica que eu dou é: programe o limite diário de Pix. Você pode programar lá mesmo no aplicativo e a qualquer momento também pode alterar esse limite. Depois demora sensivelmente 24 horas a atualizar. Então mantenha sempre um limite diário de Pix baixo. Ele já é menor para todos os clientes no horário da madrugada, mas durante o dia você também o pode programar. Em relação aos seus investimentos no Nubank, aquele dinheiro que você falou que está guardando, nem todo o dinheiro precisa de estar disponível. Lá no cofrinho do Nubank, você tem a opção de ele estar disponível ou de ele só estar disponível de 3, 6, 9, 12 meses. E aí você precisa de entender, está guardando dinheiro para o quê? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Eventualmente, nem todo o dinheiro precisa de estar disponível. Se você está se programando para uma viagem daqui a 12 meses, então você pode ter o dinheiro daqui a 12 meses e até os juros são superiores. E se estiver numa dessas aplicações de 12 meses, nem você, nem nenhum bandido consegue retirar e sacar de lá o dinheiro. Mas a grande sugestão, provavelmente a melhor de todas, é que você entenda que o melhor para investir é a corretora. A corretora permite que você tenha acesso a mais investimentos e a investimentos mais acessíveis e com taxas menores. E a outra vantagem em relação à sua questão de segurança é que a corretora só funciona nos dias úteis e em determinados horários. Então, por exemplo, sequestro à noite, a pessoa não consegue vender os ativos nem transferir dinheiro da corretora. E isso é a grande sugestão. Conta de banco é para a gente gerir e, em preferência, nunca deve ter lá muito dinheiro. É uma conta corrente e dinheiro que estamos poupando, seja para as nossas metas, para o nosso futuro, esse deverá estar em corretora, que tem mais níveis de segurança e está restrito a determinados horários. Ok? Boa pergunta. Bom, segunda pergunta que recebemos aqui então:
Eu recebo pensão de alimentos do pai do meu filho. Incorporo nas minhas receitas? Bom, esta aluna deve estar falando daquela planilha que nós ensinamos lá no curso de receitas e de despesas. E a resposta é sim, incorpora a pensão nas suas receitas, porque as despesas associadas ao seu filho também estão lá na parte das despesas. Então, o dinheiro da pensão entra como receita e as despesas suas e do seu filho, da casa, entra na parte das despesas. Ok? Bom, outra pergunta. Estou pensando em aceitar emprego em outra cidade. Como sei que o meu custo de vida não vai aumentar? Não tem como saber isso, não é? Então, a melhor forma de você garantir, ou pelo menos ter uma certeza, é pesquisar muito na internet. E pesquisar o quê? Na minha opinião, começar pelas despesas que são maiores e que variam mais de cidade para cidade, que é a habitação e a escola, ok? Claro que há outras despesas que também variam de cidade para cidade, a alimentação, o transporte, mas habitação e escola normalmente constituem as maiores despesas. Então, tem muito site especializado, pesquise muito bem, planilhe tudo muito bem, compare com os seus custos atuais, compare com o seu salário que vai receber nessa cidade e entenda se você vai ter ganhar mais com essa mudança, seja ganhar mais financeiramente ou depois até ganhar mais em termos de carreira. E se você puder, se for financeiramente suportável para você, tente ir viajar, passar lá 2 ou 3 dias nessa cidade onde você está pensando em aceitar o emprego, porque a pesquisa online é muito importante, dá para tirar muita informação, mas, claro, o melhor mesmo é a gente estar lá na região e ver com os nossos próprios olhos. Fale com pessoas, seja também através da internet ou que se puder lá viajar e tente entender como é que é o custo do padrão de vida. Não se esqueça, planilhe estas despesas, esta projeção de despesas novas e compare com o seu salário novo, ok? Boa sorte e boa viagem aí se resolver aceitar. Outra pergunta. Vale refeição inclui nas receitas? Sim, é um dinheiro que entra, só que ele vem através de um cartão e só pode ter um destino. Não dá para pagar, por exemplo, aluguel com o vale de refeição. Mas sim, é um dinheiro que serve para pagar as suas refeições. Não sei se você, mesmo que leve marmita, se dá para transformar em supermercado. Agora sim, ele é considerado um dinheiro que entra e na sequência ele deve estar incorporado nas receitas, sim. Próxima pergunta. Comecei a empreender nas horas vagas. Quero abrir MEI, mas não sei onde fazer. Posso manter MEI com CLT? Quais os meus deveres como MEI? Bom, MEI é quando a pessoa tira o CNPJ como microempresário, nome individual. Parabéns, antes de começar a explicar tudo sobre MEI, porque temos aqui uma pessoa que nas horas vagas, e ela está com uma preocupação aqui do CLT, já está fazendo algum dinheiro. Empreender, ganhar algum dinheiro. Então, a pergunta é, quero abrir MEI, mas não sei onde o fazer. Bom, você pode fazer no portal do empreendedor.gov.br. Vou repetir de novo e depois deixarem o link. Portal do empreendedor.gov.br. Eu vou deixar aí o link, sigam esse link e tenham muita atenção porque existem muitos links semelhantes
alguns até com as cores do governo, e depois, quando você vai concluir o cadastro, geram um boleto. Você acha que para criar o MEI tem que pagar, você acha que está no site do governo e, na verdade, ou é fraude, ou então é uma agência que depois vai abrir por você, na melhor das hipóteses. Então, eu vou deixar o link aí verdadeiro, ok? Fazer o cadastro é gratuito e no próprio momento, quando você terminar o cadastro com os seus dados, o nome que você quer colocar à empresa, eles geram um documento com o seu CNPJ. Não precisa de pagar. Segue o link que eu vou deixar aí abaixo. Respondendo à sua outra questão, MEI pode manter com o CLT? Sim, não há nenhuma proibição legal de manter MEI e CLT. Você do MEI, do CLT, faça os seus descontos, as suas receitas, portanto, não há nenhuma proibição legal. Você só precisa de validar se existem restrições na sua empresa com o seu contrato de trabalho. Seja porque a empresa deixa lá claro que você não o pode fazer, o que é raro, ou seja porque a empresa deixa claro que você, fora do horário da empresa, não pode trabalhar em determinadas áreas que podem ser conflitantes com a área da sua empresa, ok? Mas, se não tiver em áreas conflitantes, se não tiver nada no seu contrato, você pode manter CLT e você pode manter o MEI em simultâneo. Mas agora, preste atenção. Preste atenção aqui ao detalhe. Se um dia você for demitida, você recebe o valor todo do FGTS, a sua indenização, os 40%, tudo certinho, mas por ser MEI, o governo considera que você já tem ali uma microempresa e já tem uma forma de sustento e, na sequência, não tem direito ao seguro de desemprego, ok? Então, é a única desvantagem. MEI e CLT podem existir, mas você depois não tem direito ao seguro de desemprego por ser MEI. Mas, se você estiver faturando, se você tiver, na maioria das vezes, até compensa ser o MEI, porque se você já estiver faturando, o valor do seguro é tão baixo e por tão pouco tempo que não deve ser isso que deve ser impeditivo. Mas presta atenção, você precisa de avaliar o risco e o ganho que você vai ter por abrir o MEI. Depois de você abrir o MEI, você tem 2 deveres. Primeiro, que é o pagamento dos impostos sempre até o dia 20 do mês seguinte. Por exemplo, 20 de fevereiro você vai pagar relativo a janeiro. É um valor extremamente baixo, normalmente 5% do salário mínimo, mais um pouquinho. Dependendo da área que você tirou para o seu MEI, para que atividade você tirou o seu MEI, varia entre 50 a 60 reais. Deve aumentar agora um pouquinho aqui em 2022, mas esse valor é baixo. Portanto, um dever pagar os impostos todo mês até o dia 20 e anualmente fazer a declaração de imposto de renda do seu CNPJ, que é diferente de fazer a declaração de renda do seu CPF. Você tem que fazer as duas, não esquece, ok? Então, espero que tenha ficado claro em relação a MEI e parabéns por ter começado a empreender no seu horário livre enquanto está trabalhando, fazendo a sua carreira como CLT, ok? Bom, temos aqui uma outra questão muito boa. Reduzi algumas despesas, mas os meus gastos ainda são superiores
ao meu salário do meu esposo. Apartamento mais condomínio representam 60% do que recebemos. Qual a solução? Não quero mudar de casa. Bom, esta questão é muito interessante porque ela é muito comum. E vamos parar num tema que é muito delicado, que é o padrão de vida. Reparem que esta nossa aluna recebe um determinado valor e 60%, mais de metade, vai para o apartamento e o condomínio. Com os outros 40%, ela precisa de tratar de comer, as outras despesas relacionadas com a casa, como água, luz, normal, não é? Ela precisa do transporte, da saúde, lazer e investir. Então, dificilmente a conta vai fechar. Numa forma ideal, é que a despesa de habitação seja no máximo 30% dos dois salários, o da nossa aluna e o do esposo. Okay? Então, se eles recebem, por exemplo, 2.000, a despesa de habitação deveria ir até R$600. Claro que nós sabemos que em algumas situações, ou quando os salários são baixos, ou quando uma pessoa vive sozinha, é muito difícil estar nesses 30%. Mas acima de 50% já representa um risco muito elevado. Então, esse apartamento e esse condomínio, 60% que eles recebem, está fora do padrão de vida deles. A aluna diz assim, eu não quero mudar de casa. Bom, se você não arranjar uma forma de aumentar as suas receitas, eu não vejo outro jeito. Porque essa habitação, por enquanto, está fora do vosso padrão de vida. Não tem como as vossas contas fecharem com os outros 40%. Ok? Então, você vai aumentar as vossas receitas e pode não ser possível conseguirem de um mês para o outro, ou você tem que repensar esse padrão de vida. Padrão de vida é tudo aquilo que o nosso salário consegue comprar. E o vosso salário não está conseguindo pagar essa habitação. E se vocês não tomarem decisões, vocês vão acabar endividados. Então, repensem a forma de resolver isso. O padrão de vida é um tema muito delicado, porque ele mexe com os 4 Cs que são mais delicados e mais sensíveis para todos nós. Casa, carro, algumas pessoas têm muito orgulho aí do carro, comida e colégio. A gente às vezes quer muito colocar o filho naquele colégio, mas o nosso salário não o permite. Mas a gente tenta fazer ali algum sacrifício e às vezes não dá. Eu queria muito estar naquela casa, mas o meu salário não o permite. Eu estou me enrolando nas outras coisas todas para manter este padrão de vida. Carro, eu quero muito ter aquele carro, orgulho da família, mas um carro mais caro, para além, ou exigiu que a gente poupasse mais dinheiro, ou tem um financiamento maior, mas também tem mais gastos, mais impostos. Então, por muito difícil que seja, botem isso na vossa cabeça. Padrão de vida é aquilo que o nosso salário consegue comprar. Não é aquilo que eu sonho. Isso é sonho. Se eu estou com mais despesas em algumas áreas, se mesmo depois de eu ter arrumado fazendo uma faxina financeira, o salário continua a não pagar as minhas despesas básicas, então eu preciso de reduzir o padrão de vida. É difícil, é o que dói mais, é o mais emocional,
mas não tem outra solução. Ok? Então, vamos dar aqui uma ajustada nesse padrão de vida. Habitação 60% constitui um grande risco de potencial de endividamento. Ok? Boa sorte aí. Se precisar de mais alguma ajuda, me chame. Bom, outra pergunta muito boa, gosto muito desta. Metas. Como distribuir o dinheiro para as minhas metas? Eu assisti à aula, preenchi a planilha, mas ainda tenho dúvidas. Muito bem. Bom, então vamos começar pelo básico. Quando nós começamos a fazer a distribuição da nossa receita, ok? Eu recebo X, então vai uma parte para casa, uma parte para esta despesa, outra parte para outra despesa. Nós combinamos que uma parte seria para as nossas metas, ok? Vamos assumir que eu estou colocando lá 10%. Eu recebo 5 mil reais e eu estou colocando 500 reais por mês para as minhas metas. Foi o planejamento macro que vocês aprenderam a fazer, acho que no terceiro ou no quarto módulo do nosso curso. Ok? Muito bem. Então temos os 500 reais por mês. E agora pegamos na planilha ou no caderno e como é que nós vamos fazer essa divisão? Primeiro, um sonho. O que é um sonho? O sonho é aquilo que eu quero muito fazer. Então, eu quero ir fazer uma viagem para o Nordeste do Brasil. Meu sonho, eu quero comprar o carro XPTO, é o meu sonho. Eu quero fazer um mestrado que vai custar X. É o meu sonho. Ok? A seguir, vamos falar de metas. Meta é concretizar o seu sonho. Eu quero fazer uma viagem ao Nordeste. Muito bem. Qual é a cidade? Quando é que eu estou... É possível fazer essa viagem? Quanto é que vai custar fazer uma pesquisa? Portanto, dar aqui algumas definições ao seu sonho. O sonho que era eu quero conhecer, viajar para o Nordeste, passa a ser uma meta que é eu quero viajar no Réveillon do ano X para esta cidade, quer ficar neste resort ou neste resort, vai-me custar em média de X a Y, ok? Começamos aqui a concretizar. E você vai transformar sonhos em metas para todos os seus sonhos, que é concretizar, dar datas, dar valores, dar o nome, como se costuma dizer, o nome aos bois, ok? Bom, aí você começa, que já tem aqui uma noção qual é a sua meta, tem que colocar lá exatamente numa planilha quanto é que custa essa meta, quanto é que custa essa viagem, quanto é que custa esse carro que você quer comprar, quanto é que vai custar esse mestrado, ok? Uma pesquisa simples, beleza? Uma projeção. Bom, e em que data você gostaria de o fazer? E agora tem aqui o gostaria e conseguiria fazer. Já vamos começar aqui a entender que é óbvio que o dinheiro não é infinito e se calhar, se a gente quer realizar uma meta para o próximo ano que custa 10 mil reais, se eu só consigo poupar 500 por mês, a conta não vai fechar. Ok? Já vamos lá. Bom, colocamos uma data. E sabendo quanto custa e sabendo a data, eu sei quanto eu tenho que poupar por mês. Por quê? Porque eu conto quantos meses faltam para determinada data, sei quanto custa a minha meta, divido pelo número de meses e eu já sei quanto é que eu vou ter de poupar por mês. E eu vou fazer isto para todas as minhas metas, todos os meus sonhos e não é uma lista fechada.
de tempo em tempo, a gente vai evoluindo, tem metas novas, sonhos novos e vai... isto já deixou de fazer sentido para mim, este dinheiro que eu estou juntando, vou passar para outro sonho e outra meta, que agora já não faz sentido isso para mim, ok? E beleza, você faz isso tudo. E aí você soma quanto, repare, você já sabe quanto tem que poupar por mês para cada sonho, cada meta, acabei de explicar. Soma e vai ver quanto é que dá no total. Naquele exemplo, um salário de 5.000 vai ter para metas 10%, 500 reais. Ok? Aí eu somo quanto custa todas as minhas metas. Está acima de 500 reais? Ok. Então, primeira definição. Vou olhar de novo para o meu orçamento para ver se, em vez de eu conseguir poupar só 10% para as metas, se eu consigo poupar um pouquinho mais. Será que tem lá alguma despesa que não é assim tão importante para mim? Será que tem lá alguma despesa que eu posso reduzir? Porque, repare, se eu de 500 para 600 já parece que é pouco, mas ao longo do tempo vai ter muito impacto nos seus sonhos. Portanto, antes de começar a mexer nas suas metas, reveja de novo o seu orçamento. Cara, eu tenho muitas metas e só os 500 reais por mês, se calhar, não dá para eu alcançar tudo antes dos 100 anos. Então, tentar ver o orçamento. Segundo, e sempre, quem tem sonhos luta pelos seus sonhos. Então, o que é que eu posso fazer para aumentar as minhas receitas? E aumentando as receitas, eu tenho mais dinheiro para colocar nas minhas metas. Ok? Fizemos essa análise. Vamos voltar para a nossa planilha das metas. E agora a gente tem que ver aqui em prioridade. Vamos supor que eu tenho 2 metas para 2024. Fazer uma viagem e comprar um carro. E eu estou a ver que eu já limpei a primeira parte, ou seja, eu já fiz uma boa faxina financeira, eu já estou fazendo uma renda extra, mas eu ainda não consigo juntar dinheiro para as duas, para 2024. Então, o que é que eu posso fazer? Ou eu priorizo, cara, se calhar o carro não é assim tão importante, eu vou me focar na viagem, e aí eu coloco mais dinheiro para a viagem e um pouquinho menos para o carro. Ou, e está na sequência da primeira, eu altero a data. Cara, o carro não fica em 2024, fica em 2025. Se o carro fica, é uma meta que eu vou ter mais longe, eu vou ter mais meses para chegar àquele dinheiro. E na sequência eu preciso poupar por mês. Se calhar já acaba naquele valor que eu tenho para umas metas. Ok? E fazer isto até a conta caber. Até todos os seus sonhos terem metas, as metas terem um valor mensal que você precisa de colocar. Esse valor tem que estar encaixado com o seu orçamento. Se não tiver, vamos tentar dar uma revisada no orçamento, aumentar a receita e depois seguir a poupança todo mês. Poupança de poupar, não é caderneta poupança. Onde é que eu vou colocar o dinheiro? Bom, se eu tenho, por exemplo, um investimento eu tenho uma meta para 2024, eu vou tentar procurar um investimento de renda fixa o mais perto da data que eu quero realizar a minha meta. Seja um CDB, seja um Tesouro Selic, um investimento de renda fixa para metas de curto prazo. Se eu estou a investir para a minha aposentadoria e se eu tenho conhecimento, então eu posso investir um pouquinho mais em renda variável, porque é para daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Ok? Espero que tenha sido claro. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo. Próxima pergunta. Ana, por que as pessoas não gostam de tesouro direto com juros semestrais?
Bom, eu, por acaso, sou muito fã de Tesouro Direto com juros semestrais, mas tem a ver com a fase da vida que nós estamos. Então, eu vou explicar. Vamos assumir que você faz o investimento de Tesouro Direto com juros semestrais e chega ali a uma determinada altura, é a data de você receber esses juros. Vamos supor, para facilitar aqui a conta, você tinha R$100 de juros para receber, R$100 bruto, ok? Bom, o Tesouro Direto e a maioria dos investimentos de renda fixa tem uma tributação, ok? Vamos supor, dependendo do prazo que você fez o investimento, que é de 20%, só para facilitar as contas. Então, esses R$100 brutos, 20 são de tributação e você vai receber 80 líquido, ok? E no outro semestre, exatamente a mesma coisa. Você tem um valor bruto, tira a tributação e você recebe o líquido. Se você decide que não quer com juros semestrais, o que é que acontece? Você só vai receber lá no final. O que vai acontecer? Passa 6 meses e aqueles 100 que você deveria receber, mas que você decidiu não receber, não vai retirar a tributação. Então, ele vai ganhar juros sobre os 100. E, passados 6 meses, você tem juros sobre os 120. Ok? Então, a tributação, receber semestralmente, está cortando ali o efeito do juro composto. Agora, nem tudo é ruim. E o Tesouro Direto com juros semestrais pode não é seguramente a melhor opção para quem está construindo património. Quem está construindo património não precisa daquele dinheiro lá de 6 em 6 meses, então o melhor é ele deixar lá gerando juros e só pagar a tributação no final. Mas para quem está usufruindo do património, que precisa de um fluxo de caixa, os juros direto com juros semestrais pode ser, sim, um ativo interessante. Okay? Tem tributação? Tem, mas as pessoas podem precisar de um fluxo de caixa. Okay? Então, só depende da fase que você está na sua vida. Bom, próxima questão de um aluno é: só a aula de mentalidade vale o valor do curso? A minha cabeça explodiu. Como trabalhar melhor a minha mentalidade de gastadora? Nossa, muito obrigada. Essa parte de mentalidade, todo o módulo, realmente é um módulo que é muito importante. A cabeça das pessoas explode mesmo, porque nós passamos a ver a realidade financeira de uma outra forma. Nós passamos a fazer parte de uma tribo que pensa e que age de forma diferente, que é as pessoas da mentalidade próspera. Então, realmente, para mim, é um módulo que eu adoro dar, adoro falar sobre mentalidade próspera e ainda bem que você gostou. Mas vamos à pergunta: como trabalhar melhor a minha mentalidade de gastador? Nós falamos disso muito lá nesse módulo, ok? Mas vamos fazer aqui uma revisão. Óbvio que a pessoa que ainda tem uma mentalidade de gastadora precisa de mais restrição, mais freio, ok? Tem que acionar mais a parte racional e menos a parte emotiva. E usar todos os truques que eu ensinei no truque para que a parte emotiva não vença. Ok? Aquela história do não vou comer isto, toda dieta, não vou comer, comi. Ok? Qual é o truque para nós não comermos aquilo porque a parte racional decidiu não comer, porque estamos de dieta ou porque prejudica a nossa saúde? É não comprar aquilo lá em casa. Ok? E nas finanças funciona exatamente da mesma forma. Então, fazer um orçamento com um valor rigoroso e definido por cada categoria. Para algumas pessoas,
funciona melhor, paga logo todas as despesas no início do mês e fica só com o dinheiro do seu lazer na mão, guardado. O método dos envelopes que eu também falei, seja por planilha, eu gosto do método da planilha. Eu tenho X para a farmácia, X para o mercado, X para o lazer. Cada vez que eu vou gastando numa categoria dessas, vou tirando lá na minha planilha e quando acaba o valor do meu lazer, acaba o valor do meu lazer. Ok? Você precisa de entender. Cartões de crédito com limites podem não ser o ideal no início, quando a gente está vivendo, precisa de colocar aqui algum freio. Um pré-pago pode ser melhor. Olha, vou usar o cartão de crédito pré-pago para, por exemplo, o lazer. Ok? Então, fazer um orçamento e cumprir o orçamento utilizando todos os truques que eu falei no curso para forçar a sua parte racional a ser mais ativa do que a nossa parte emocional. Ok? Outra coisa que ajuda para a mentalidade do gastador é investir para metas. Cara, no início é muito difícil, mas quando a gente começa a investir para metas e quando a gente começa a concretizar, tem ali um clique na nossa cabeça. Eita! O esforço que eu fiz há 12 meses atrás, aqueles botecos que eu deixei de ir e que agora eu estou viajando nesta viagem espetacular, vale a pena. E isso leva para o quarto conselho, que é autoconhecimento. O que é que você valoriza? Você tem um dinheiro que é limitado. Você precisa de saber o que é que você valoriza. E é uma coisa pessoal. Eu valorizei durante determinado momento da minha vida só estar focada para a minha liberdade financeira. E por isso a conquistei em tempo recorde. Foi uma opção que eu fiz na minha vida. Não é para julgar. Você pode, em determinado momento, só valorizar estar juntando dinheiro para o seu casamento ou para o MBA. Ou você pode não valorizar nada e a sua vida ser só boteco. Está tudo bem com isso. Agora, você precisa de entender o que você valoriza e isso tem que estar atrelado àquilo onde você gasta dinheiro. A maioria dos meus alunos de mentoria não valorizam assim tanto, por exemplo, os jantares nos botecos e aquelas saídas todas. Eles até gostariam mais de receber em casa do que gastar tanto dinheiro fora. Mas se sentem obrigados a ir por questão da amizade. E isso é dois problemas, porque gasta dinheiro e no médio prazo a pessoa fica depressiva. Que eu não gastei em nada que eu realmente queria. Ok? Então, o autoconhecimento. O quinto conselho que eu dou é se rodeie das pessoas que pertencem à mesma tribo que você. O que é que isso quer dizer da mesma tribo que você? Quer dizer que tenham objetivos semelhantes a você. Se você está com objetivos de poupar, de investir para o seu futuro ou de gastar menos para melhorar a sua casa, não importa se você tem uns determinados objetivos e se você se reúne com pessoas com objetivos completamente diferentes, a coisa não vai funcionar. Então, história do ambiente, que eu também falei um módulo inteiro falando sobre isso no curso. Ok? E, finalmente, o sexto motivo é ter equilíbrio. Okay? Nem tudo é metas, nem tudo é guardar dinheiro para o futuro, nem tudo é gastar no presente. Tenha equilíbrio. Ok? Bom, próxima pergunta. Ana, pode explicar melhor a corrida dos ratos que você falou numa das primeiras aulas? Posso sim. Muito boa esta pergunta. Bem fácil de entender. O conceito da corrida dos ratos é um conceito
que vem no livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu sugiro quem não leu que leia. Eu vou deixar aí o link para quem estiver interessado. E o que é que quer dizer? De uma forma muito resumida e que acontece ou já aconteceu com todos nós. Bom, nós começámos a ganhar o primeiro dinheiro, primeiro salário, primeiro emprego e ninguém nos ensinou nada de planejamento, educação financeira. Então, loucura. A gente não tinha dinheiro, primeiro emprego, primeiro salário, às vezes primeiro cartão de crédito, loucura. Então a gente vai comprar passivos. Nossa, estou empregado, vou comprar roupa nova, vou comprar celular caro, vou comprar carro, vou fazer um financiamento, porque agora eu tenho um salário, eu tenho um contra-cheque, eu vou fazer um financiamento, vou comprar um carro, ok? E como a pessoa não tem educação financeira e não tem planejamento, ela não sabe que comprando esses passivos, passivo é o quê? É tudo o que gera despesa, ok? E esses passivos acabam por gerar mais despesa. Quando eu vou fazer um financiamento para um automóvel, eu olho lá, parcela, R$800. Cabe no meu salário, primeiro emprego. Só que tem, a pessoa ainda não sabe, tem impostos, tem combustível, tem uma série de despesas que está associada a esse passivo. Vou alugar aquele apartamento naquele bairro top. Beleza, só que aquele bairro top tem IPTU top. Se o bairro é top, o supermercado é top. E então fica tudo mais caro. Então é isso, a gente compra, começa a ganhar dinheiro e vai, porque não temos planejamento na educação financeira, fazer as primeiras compras. Primeira análise, a gente acha que cabe tudo no salário, só que depois constatamos que esses passivos trazem arrastados uma série de despesa. E a pessoa diz, bom, não tenho dinheiro para passivos, o meu salário é baixo. Então a pessoa trabalha mais, ok? Trabalha mais, faz concurso, começa ali a correr para a vida. E como trabalha mais, é duro, acaba por se recompensar mais. Nossa, saiu aquele celular, puxa, eu trabalho tanto, eu até passei agora no concurso, vou comprar mais passivos, e aí precisa de mais dinheiro, vai trabalhar mais passivos, ok? Então, essa é a corrida dos ratos, é a corrida que todos nós, a maioria de nós passou, ok? Que é viver para trabalhar para pagar boletos. A pessoa está ali para trabalhar para pagar boletos. A pessoa não tem uma meta, um sonho, não consegue concretizar isso. A maioria das pessoas tem uma pesquisa que eu até mostrei numa das aulas. A maioria dos brasileiros diz que já nem sonha, já nem tem metas de médio e longo prazo. E para fazer uma meta, por exemplo, ter uma casa melhor ou fazer uma viagem, só ganhando a Mega Sena. As pessoas já nem sonham porque não acham possível incluir metas e sonhos no seu salário. E no curso eu ensinamos e trabalhamos isso muito bem. Dá sim para incluir as nossas metas e os nossos sonhos no nosso salário. E sair dessa roda de viver para pagar boletos. Ok? Bom, próxima pergunta. Sou autônomo. Você explicou na aula como eu faço a gestão do meu dinheiro, ok? Autônomo, umas vezes recebe mais, outras vezes recebe menos. Mas nos meses que eu recebo mais, deixo o dinheiro na conta corrente? Não, dinheiro na conta corrente tem grande risco de depois desaparecer, tá? Em especial quando a gente está fazendo aqui um planejamento. O autónomo uns meses ganha mais, outros meses ganha menos. E ele vai viver com a média desse último ano, ok? Vamos supor, no mês eu ganhei 4.000, no outro eu ganhei 2.000, a média é 3.000. Então eu vou, se a média do ano der um determinado valor, eu vou fazer
as minhas contas para esse valor. E onde é que eu vou deixar o dinheiro nos meses que eu ganho mais? Aqueles meses mais fortes, Natal, Black Friday. Eu sugiro um CDB de liquidez diária, está lá gerando juros, e quando chegar aquele mês que você já sabe que é mais fraco no seu negócio, você vai lá para complementar o valor que você precisa. Ok? Próxima pergunta. Estou fazendo a minha reserva de emergência. Coloco tudo em Selic? Bom, tudo em Selic, a pessoa está perguntando o Tesouro Selic. Abreviado, algumas pessoas usam só Selic. Selic é taxa, ok? E tem um tal de Tesouro Selic. E a pessoa está fazendo uma reserva de emergência e pergunta, coloco tudo em Tesouro Selic? E a minha resposta é, depende. Ok? Tesouro Selic depende do Tesouro Direto, que o Tesouro só funciona nos dias úteis, acho que é das 9h30 até às 18h. Ok? Então vamos supor que você teve uma emergência num sábado, sexta-feira à noite. O seu cartão de crédito cobre essa emergência? Porque o Tesouro Selic só consegue sacar de segunda a sexta-feira, no próprio dia, mas até às 18h. Se você tiver uma emergência numa sexta-noite, o seu cartão de crédito cobre? É esse questionamento que você precisa. Se ele cobre uma despesa de farmácia, se ele cobre a maioria das emergências que a gente tem, então pode deixar. Mas a minha recomendação é sempre deixar uma parte em Selic, Tesouro Selic na corretora, e outra parte no CDB, o seu banco, liquidez diária, mas aquela liquidez diária mesmo que você consegue tirar lá no aplicativo para a sua conta corrente, por exemplo, um sábado, e vai na caixa e saca o dinheiro, ok? Isso é um CDB, liquidez diária, ok? Você consegue tirar e disponibilizar o dinheiro na sua conta corrente, inclusive no final de semana. Agora, se você deixa tudo lá no Tesouro Direto, você tem que saber que ele só funciona nos dias úteis de segunda a sexta-feira, das 9 às 18, e você precisa de entender se o seu cartão de crédito cobre a maioria das urgências que a gente tem. Uma consulta de urgência, uma farmácia, uma coisa assim mais urgente. Ok? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo logo quando eu cheguei ao Brasil, uns meses depois aconteceu comigo. Eu lembro-me que era quinta-feira à noite, era véspera de feriado, portanto era feriado sexta, sábado, domingo, né? Pronto. Então, quinta-feira à noite, véspera de feriado, estou lá no meu apartamento, um calor imenso, vendo televisão, e de repente eu comecei a ver a luz a piscar, de repente a luz acabou, e de repente eu comecei a ouvir gritaria no prédio, os meus vizinhos a baterem à porta, e o que aconteceu, entendi depois, só para resumir, é que teve um curto-circuito e alguns apartamentos, incluindo o meu, estava pegando fogo. Por exemplo, eu estava na sala vendo televisão, não vi a parte do fogo, mas o meu banheiro estava todo a arder. Bom, beleza. Sai toda a gente para a rua, veio os bombeiros, felizmente sem nenhuma pessoa ficou machucada, apagaram o fogo e havia um problema. Nenhuma pessoa, até fazer todas as inspeções, poderia dormir nos apartamentos nos próximos dias, ok? Os seguros, alguns só dariam para acionar segunda-feira. Cada pessoa começou a ter a sua preocupação. Os apartamentos não queimaram de todo, mas os bombeiros não deixavam as pessoas dormir nos apartamentos. E o que aconteceu foi, eu peguei no meu cartão de crédito, no meu celular, eu fui dormir ao hotel o final de semana todo, e na segunda-feira falou-se com advogados, falou-se com seguros, falou-se com
proprietários do prédio, falou-se com a Light, até porque o curto-circuito bem diretamente foi causado pela Light. E, portanto, aqui a minha questão é, claro que isto é um caso muito extremo, mas você tem que entender, você precisa de ter algum dinheiro disponível num final de semana. Ok? Então, entenda bem isso, porque a reserva de emergência é realmente para uma emergência. Você pode deixar no Selic, mas entenda se o seu limite de cartão de crédito cumpre algumas, ou cabe para algumas coisas. Se não, o melhor é deixar ali uma gordurinha lá no CDB do seu banco. Ok? Próxima pergunta. Fui aumentado de R$740. Parabéns! Meu padrão de vida está bom. Invisto tudo. Bom, parabéns pelo aumento de salário. Já deve ter assistido aquela aula lá de bónus, como pedir aumento de salário. E a minha resposta é sim. Se você está satisfeito com o seu padrão de vida, a sua casa é simples, mas você é feliz, o seu bairro é normal, mas você é feliz, o seu carro é não sei o quê, ou não tem carro e você está feliz, se o seu padrão de vida está bom para você, nesta fase da sua vida, então sim, invista, porque você vai conseguir ter mais metas ou chegar mais rápido às metas que você quer. E aí, eu vou só deixar aqui duas sugestões. Invista em ativos que lhe deem dinheiro para as suas metas e para a sua aposentadoria, mas se você está em progressão de carreira, se acabou de ter um aumento de salário, também invista em você, cursos, livros, para rapidamente, daqui a um ano, já estar sacando outro aumento de salário, ok? Parabéns aí pelo aumento, não vamos gastar tudo, não vamos aumentar o padrão de vida, se você está feliz com ele, se está satisfeito tudo, e vamos tratar de investir em você em ativos financeiros. Ok? Outra pergunta de uma aluna muito querida. Eu e o meu esposo ainda não achamos a melhor forma de dividir as despesas. Pode ajudar? Ele assistiu o curso comigo. Ora, que bom que vocês assistiram o curso juntos. Ok? Bom, então, eu vou começar por falar da divisão das pessoas que vivem primeiro sozinhas. Como é que elas dividem as próprias despesas? Basicamente, se divide em despesas relacionadas com a casa. É uma métrica que eu gosto de fazer. Despesas relacionadas com a casa. Despesas pessoais, né? O meu salão, a minha saúde, ok? E depois investimentos, ok? Bom, na despesa em casal, em família, é exatamente a mesma coisa. Despesas da casa, tudo que está relacionado com a casa ou com os filhos, com toda a gestão da família. O carro faz parte de despesa da família, ok? Então vamos lhe chamar despesa da família. Casa, comida, carro, colégio, educação dos filhos. Portanto, tudo o que está relacionado com a vossa família, ok? E os dois, vocês sabem quanto é que gastam em despesas familiares e os dois contribuem e colocam numa conta. Eu sugiro que seja uma conta conjunta, mas apartada. Ou seja, que vocês chamem-lhe mesmo a conta das despesas da família. Os dois têm cartão e fica fácil. Olha, eu vou ao mercado, levo o cartão. Olha, é dia de pagar o aluguel. Entra na conta das despesas da família, transfere, ok? Ou seja, os dois têm acesso. Os dois podem utilizar, vocês sabem que aquilo é as despesas da família, todo o dinheiro que está lá está relacionado com as despesas da família, ok? E, eventualmente, que é sempre algo que eu aconselho muito, existe um líder para não esquecer o pagamento de boletos. Tem que haver um cara para
responsável por pagar o aluguel. Tem que haver a pessoa que vai ver se todas as contas caíram lá no débito automático. Tem que haver a pessoa se viu se está tudo certinho. Ok? Bom, mas tem outra parte que é as despesas pessoais. Eu e o meu esposo contribuímos para a conta das despesas da família e há uma parte que fica para mim, que é as minhas despesas pessoais. É eu ir ao salão, é eu ir à farmácia, é a minha academia, o meu lazer, ok? Então, as minhas despesas pessoais. E é importante isso ser gerido na conta individual de cada um. A esposa tem a sua conta de despesas pessoais e o esposo tem a dele. E se está, cada um gera as suas despesas pessoais como quer. Ok? E finalmente tem o terceiro item, que é metas e aposentadorias, que deve ser investido na corretora e na corretora individual de cada um. Ok? Porque só dá para fazer por CPF. Então, resumindo até aqui, despesas da família vão para uma conta conjunta, cada membro da família dá a sua contribuição. Eu já vou falar, na minha opinião, quanto é que cada um deve contribuir, mas é assim, conta das despesas da família, cada membro da família dá a sua contribuição e dali sai todo o dinheiro para gerir a família. A habitação, a comida, o colégio, a educação, inclusive a saúde, ok? É o dinheiro da família. Depois, cada membro da família tem a sua conta pessoal para as suas despesas pessoais. Eu tenho 100 reais para gastar em beleza. Se eu não quiser ir ao salão e quiser ir beber com as minhas amigas, é do meu dinheiro pessoal. Ao contrário, ok? E cada um gasta o seu dinheiro pessoal conforme achar melhor. E aí, a terceira então, é a corretora, que é individual, em que cada pessoa está investindo para as metas e aposentadoria. Claro que as metas do casal são metas em conjunto, ok? Mas, como a corretora só permite por CPF, o que é que quer dizer? Nós vamos fazer uma viagem fantástica à Europa daqui a 2 anos. Estamos colocando 500 reais. Beleza. Cada uma pessoa da família coloca 500 reais na corretora, a outra coloca 500 e no final juntam. E porquê na corretora? Porque a corretora é o que tem melhores investimentos. Ok? E não tem corretora para fazer conta conjunta. Então, é uma forma simples. Ou um membro do casal dá ao outro e eles juntam os 2.000. Mas basicamente é isso. A meta é definida em conjunto. Os dois sabem quanto é que têm que contribuir para chegar àquela meta. E eu sugiro que cada um invista na sua corretora para não haver aqui transferência de dinheiro. Mas se quiserem um membro transferir para o outro e ele gera todo o dinheiro das metas, também é possível. A outra pergunta que me fazem é: qual é a forma de dividir? Quanto é que cada um contribui? Porque em algumas situações, na maioria das situações, eu até acho que os salários não são iguais. Okay? Então, quanto é que cada um contribui? Bom, o que é que eu acho que é mais justo para cada um contribuir para as despesas familiares? Ok? Eu acho que cada um deve contribuir proporcionalmente àquilo que recebem. Ok? Vamos assumir que as despesas familiares custam, por exemplo, 1.000 reais. Estou dando aqui um valor só para simplificar. Se eles receberem os dois igual, então cada um dá 500, ok? Mas se um dos cônjuges receber mais, for uma relação, por exemplo, de 1 para 3,
Então, um pode dar R$666 e o outro 333. Ok? Porque cada um contribui, vocês definiram o padrão de vida que podem ter, cada um contribui proporcionalmente ao seu salário, porque se forem dividir metade, a pessoa que recebe menos pode não ficar com nada para as despesas pessoais, e todos nós somos humanos e temos despesas pessoais, ou também a pessoa que ganha mais pode querer viver um padrão de vida superior e a outra não conseguir. Okay? Então, uma forma é cada um contribui na percentagem do seu salário. Okay? Pode ser, se a despesa for 1000 e as metas, tudo o que tem relacionado com o casal, se for, por exemplo, R$1000, um pode contribuir 700, o outro pode contribuir 300, o que for proporcional ao seu salário. Agora, preste atenção. A forma de dividir, como funciona na prática, foi aquilo que eu já expliquei. Eu sugiro uma conta para as despesas da família, eu sugiro contas individuais para as despesas individuais, ok? Para não ter aquela briga, mas já foste comprar outro videogame. E se calhar o cara tinha R$500 para gastar no lazer e em vez de ir para o boteco com os amigos, ele preferiu comprar um videogame. As despesas pessoais, entenderam? Ao contrário, nossa, de novo no salão. E ela, se calhar, dentro da sua gestão de despesas pessoais, a mulher conseguiu. Okay? Então, esta é a forma que eu acho que funciona. O dinheiro da família, as despesas impessoais e depois a corretora para as metas e os objetivos da família. Agora, a forma de contribuir vai depender de cada casal. Isso é algo bem íntimo, depende de como a pessoa vive o casamento, depende se a pessoa é mais conservadora, mais liberal, se o homem acha que tem que ser o provedor. E não tem forma errada de ver isso. Cada casal tem a sua dinâmica, isso funciona para aquele casal. Ninguém de fora pode dizer, nossa, mas isso está muito errado, mas é ele que paga tudo. Não. Eu dei uma sugestão que é quando existe divergência que funciona. Cada um contribui com um percentual do seu salário até chegar ao valor. Mas se outros casais têm outras dinâmicas e funciona para eles, e eles querem fazer uma conta, tudo, porque o dinheiro é de todos, beleza. Sempre sugiro só que separem todas as despesas da casa com as despesas pessoais, mesmo que vocês considerem pessoais os dois, ok? Só para não bagunçar. É a minha sugestão, ok? Se vocês os dois que estão assistindo o curso tiverem alguma dúvida, me chamem lá no grupo do Telegram para a gente bater um papo mais, para entender como é que é a vossa dinâmica como casal. Ok? Próxima pergunta. Preciso de fazer um curso, mas não tenho dinheiro. Se eu fizer esse curso, posso me candidatar a outra vaga ganhando mais. Você arriscaria? Sim. Acho que se é um financiamento para progredir na carreira e ganhar mais, é dos poucos financiamentos que eu considero aceitáveis, porque nós estamos investindo em nós próprios. Tenha cuidado com os juros, tenha cuidado com os prazos, tenha muito cuidado até em ter um plano B. E se eu fizer o financiamento, e se eu fizer o curso e demorar a ter aquela vaga ou eu não conseguir aquela vaga, qual é o meu plano B para pagar? Não pode ser o tal salário, porque as coisas, tem muita coisa pelo caminho, pode não acontecer bem. E por isso é que eu lhe vou dar, sim, eu arriscaria, mas antes eu faria uma outra coisa. Eu iria explorar primeiro todas as outras opções.
quanto é que é o curso, quando é que eu tenho que pagar, opções de pagamento e tentar vender algumas coisas que eu tenho, fazer um trabalho extra, se eu sou muito boa de línguas, dar umas aulas, se eu sei fazer um artesanato, tentar vender, fazer algum serviço. Todos nós temos algum dom, dar uma mentoria e se calhar nós conseguimos, se não o dinheiro todo do curso, mas pelo menos uma boa parte, e aí o nosso financiamento é menor, ok? E eu iria primeiro explorar as restantes opções. Veja o que tem em casa para vender, que já não usa, ou mesmo que usa e que a determinada altura você diga, cara, tenho esta televisão aqui top, toda a sexta-feira eu gosto de ver um vídeo, mas eu vou querer antes, querer progredir na minha carreira. Eu vou vender a televisão, eu vou ver a minha seriada à sexta-feira no computador e daqui a 2 anos eu vou comprar uma televisão maior, ok? Então, fazer um financiamento para evoluir na carreira não é a pior das soluções, mas explore todas as outras. E é como eu digo, depende da sua mentalidade, depende daquilo que você valoriza, porque eu já sei que algumas pessoas estão a dizer, nossa, mas vender televisão para fazer um curso depende da sua prioridade, ok? E tenha um plano B se fizer o financiamento. Próxima pergunta. Muito polêmica. Não é polêmica, porque você não recomenda debênture. Bom, debênture é um empréstimo de dinheiro a uma empresa, ok? É um investimento de renda fixa em que você empresta dinheiro a uma empresa. E, ao contrário de alguns investimentos de renda fixa, não tem garantia do fundo garantidor de crédito. Então, eu já não gosto. Porquê? Porque se eu tenho vários investimentos de renda fixa que têm garantia, por que eu iria olhar para um que não tem? A única resposta seria porque eles pagam mais. E aí, quando eu vou analisar as debêntures, e aí eu desafio vocês a entrar nas corretoras, a maioria não paga mais do que os investimentos de renda fixa, até mesmo do que o Tesouro Direto. Por exemplo, hoje eu vi na corretora uma debênture que pagava IPCA mais 5,8. E eu hoje comprei um Tesouro Direto que tem a garantia do governo IPCA mais 5,6. Não é aqueles 0,2. Ok? Então, não tem garantia. Para eu arriscar a ir para algo que não tem garantia, tenho que pagar muito mais. A debênture não paga. E se eu vou arriscar em algo que não tem garantia, eu tenho que fazer um estudo muito mais aprofundado da empresa. Quanto é que a empresa lucra, quanto é que a empresa fatura, o prejuízo dos últimos anos, forma de gerir. Ou seja, é toda uma análise que é muito semelhante a investir em ações, só que com um retorno muito menor. Então, para mim, não compensa debênture, nunca vi nenhuma que compensasse, tem muito risco, pouco retorno. Ok? Bom, próxima pergunta. Estamos aqui agora nas perguntas dos investimentos ruins. Qual é a sua opinião sobre o consórcio? Vale a pena? Não. Não. Vamos lá entender o que é um consórcio. Consórcio é uma espécie de compra coletiva, ok? Pois compram todos, ou seja, se você vai fazer um consórcio, por exemplo, para um apartamento, você e centenas de pessoas estão ali juntando dinheiro todos os meses através de um banco ou de uma instituição financeira e todos os meses o banco sorteia uma pessoa que pode ir comprar o apartamento. Ok? E claro, só porque lhe saiu o apartamento, a pessoa continua a pagar até o final. Ok? Então, vendem o consórcio como uma espécie de poupança forçada. Você hoje já está pagando o consórcio, já está
poupando para o seu apartamento para daqui a 6 anos. Uma poupança forçada. Venda isso como uma vantagem. Ora, forçada nunca é algo bom. Não é isso que o nosso curso defende. Eu lhe ensino a ter um melhor mindset. Nós tivemos quase 20 aulas a trabalhar o mindset e de repente a gente acha que precisa de uma poupança forçada. Precisa de poupança forçada quem não se sabe planejar. E pior, é uma poupança forçada coletiva. Ou seja, você vai ter, dependendo do sorteio, dependendo de um lance, tipo leilão, que você pode ganhar. Ou seja, é uma espécie entre cassino e investimento, que não apresenta vantagem nenhuma. Você já está pagando sem ter o bem. Então, por que você não investe por você para comprar lá na frente? Porque no consórcio eu sou obrigado. Se você precisa de um banco para o obrigar a tratar do seu futuro, então a situação está complicada. Precisamos primeiro de mudar esse mindset e de resolver essa bagunça financeira. Depois, uma das vantagens que vendem no consórcio é que ele não tem juros. Realmente ele não tem juros. Mas eu fui analisar alguns contratos de consórcio, tem uma série de taxas. Tem de fundo de reserva, porque se todas as pessoas do consórcio estão comprando, por exemplo, um apartamento, o banco, a instituição financeira, tem que dar apartamento para todos. Correto? E alguns vão cair pelo caminho, vão ficar inadimplentes. E então, já contando com essa inadimplência, eles são obrigados a fazer esse fundo de reserva. E adivinha quem paga esse fundo de reserva para pagar aqueles que não vão pagar? É você. Ok? Tem seguros, tem taxa de administração, tem taxa de adesão. E se você se atrasar, tem multas. Ok? E pior, se você quiser desistir, só lhe dou o dinheiro lá no final, corrigido pela inflação. Ou seja, prendem o seu dinheiro. Então, eu não vejo nenhuma vantagem em fazer consórcio. Uma pessoa que consegue colocar de parte 200 ou 300 reais por mês, consegue investir 200 ou 300 reais por mês, sem pagar taxas, sem estar a pagar fundos de reserva para outras pessoas que vão pagar, não vão pagar, você pode até estar a fazer um investimento para comprar um apartamento e a sua vida mudar. Você decide que depois quer ir para o estrangeiro trabalhar. Com um consórcio não, vão prender o dinheiro e no final é que lhe vão dar. Então, eu não vejo nenhuma vantagem em fazer um consórcio versus se planejar, investir e comprar os seus bens na data que a pessoa define. A única vantagem que vende é que é uma poupança forçada, mas quem precisa de poupança forçada nunca será rico. Quem precisa de um banco para forçar a poupar nunca será rico. Está tudo errado. Ok? Então, é por isso que consórcio é ruim. Próxima pergunta. Caí num esquema que paga bem. Acho que é pirâmide. O que eu faço? Bom, se ele paga bem acima da Selic, sim, é provável que seja pirâmide. Tentou dar uma desperta, o nosso aluno aqui, e agora está se achando que é pirâmide. Bom, é isso. Coisa mais rápida. Tem que sacar o dinheiro todo de lá. E se conseguir sacar o dinheiro, agradece ao Deus das finanças, que o abençoou. E se não conseguir, fica o aprendizagem e vida que segue. Não vai ficar aí se martirizando. Vida que segue, como quem tem mindset financeiro próspero, recomeça e junta a mesma quantidade de dinheiro e fica o aprendizado.
Porque se não ficar o aprendizado, aí você já não é vítima. Ok? A maioria das pessoas que caíram na pirâmide do boi gordo já tinham caído na pirâmide da avestruz máscara. A maioria das vítimas já tinha perdido dinheiro num e voltou a perder o outro. O que é que isso quer dizer? Não ficou o aprendizado e continuam sempre à espera de outra opção que as vai deixar ricas. Isso não existe. Então, corra a tirar o dinheiro lá desse esquema que você próprio falou de esquema. Ok? Próxima pergunta. Investir através de corretora é seguro? Ainda tenho medo. Sim, é muito seguro. Você só precisa de validar lá no CVM se ela está devidamente autorizada e não tem que ter medo. A corretora é apenas um intermediário que pega no seu dinheiro e vai comprar aquilo que você pediu para comprar, uma ação, um fundo imobiliário, deixa lá registado no seu CPF na bolsa e se acontecer algo à corretora, você não precisa de se preocupar, está lá registado no seu CPF na bolsa, você só precisa de pedir transferência para outra corretora. A minha esposa tem uma mentalidade diferente da minha. Ela quer gastar hoje. Como faço? Bom, ela pode gastar hoje aquele valor que vocês os dois definiram no orçamento como despesas pessoais. Então, você definiram os dois que as despesas pessoais relacionadas com o indivíduo eram X. Ela pode gastar o X. Okay? Se realmente no orçamento dos adultos responsáveis, a gente precisa de ter as nossas despesas da casa, da vida, as nossas despesas pessoais, mas também tem que ter no orçamento dos adultos responsáveis a categoria de investir para metas em aposentadoria. E aí sim, algumas pessoas têm mais dificuldade em ver no futuro, em adiar o prazer de gastar hoje para gastar no futuro. E aí eu sugiro sempre que tenha um líder que seja democrático, que vocês entendam que alguém tem que ficar responsável pelas metas e pelos objetivos. E precisa de ser então aquela pessoa que eventualmente está mais educada financeiramente e tem uma mentalidade mais próspera, que neste caso é você. Outra solução, pede a ela para assistir ao curso. Porque, e agora eu sei quem é este aluno, no início do curso, você também tinha ali umas despesas que você próprio classificou como minutas. Esta sua preocupação vem ao longo do curso. Pede a ela para assistir, seja de novo com você, assista ao curso. Tenho certeza que aquelas aulas de mentalidade vão fazer muito bem. Bom, próxima pergunta. No diagnóstico dos pilares, o meu problema é o ambiente. Gasto muito em lazer, pois meus amigos e familiares me chamam. Meus colegas de trabalho parece que têm mais dinheiro e fico sempre com vergonha quando vejo o carro na garagem. É o mais velho. Vamos lá. Qual é o tema? Quando nós estamos a trabalhar a nossa educação financeira e nós estamos num projeto de trabalhar para investir, tem vários pilares que precisam de ser trabalhados. E um deles, que nos impacta muito, é o ambiente. E este aluno deixou aqui vários exemplos. Vai gastar porque os amigos e familiares chamam, parece que os colegas têm sempre mais dinheiro, tem vergonha do carro da garagem. Isso nos influencia. Ok? E qual é o tema? O tema é que é o seguinte, realmente não pode deixar influenciar pelo mundo que está lá fora. O mundo que você acabou de entrar é o mundo
dos adultos responsáveis que investem. E 77% dos brasileiros têm dívidas. Então, você está num mundo adulto responsável que investe. Depois tem lá o outro mundo. E você não se pode deixar influenciar pelo mundo que está lá fora. O que você vê as outras pessoas a gastar, por exemplo, o seu vizinho, seu primo, que nunca tem dinheiro, mas todo domingo recebe lá um churrasco, carne, cerveja, tudo, ele paga tudo. Você só vê que ele está gastando. Você diz, nossa, este cara deve ser rico. Mas, na verdade, você só está vendo onde ele está gastando. Você não está vendo toda a situação financeira dele. Ele pode estar no cheque especial. Ele pode estar ter recebido um dinheiro. Lembram-se daquela aula que eu falei dos vencedores do Big Brother que receberam uma quantidade de dinheiro e que gastaram tudo? Alguns, aqueles que eu dei lá no exemplo, gastaram tudo rápido. Você não sabe qual é a situação financeira do seu primo, que todo domingo dá um churrasco que deixa a família toda feliz e cheia de inveja. Ninguém consegue acompanhar o primo. Mas você só vê o que ele gasta. Você não vê o que está por trás. Quando você vê o carro na garagem do seu vizinho e vê lá um carro de 200 mil e você tem um de 50 mil, você só está vendo o que ele comprou. Você não sabe se aquilo é um financiamento, que no final do financiamento dá para pagar 3 carros. Você não sabe se ele não está endividado. Você não faz a mínima ideia de que forma ele chegou lá para comprar aquele passivo. A gente é que tem uma falsa crença. A gente vê um passivo, a gente acha que o outro é rico. E é curioso, porque as pessoas da tribo, na mentalidade próspera, que investem, é exatamente o contrário. Não têm grandes manifestações no exterior, pelo menos de uma forma inicial, e têm dinheiro investido. Ok? E a outra coisa que também falamos lá no curso é autoconhecimento. Gaste dinheiro com aquilo que você valoriza, não é com o dinheiro com aquilo que os outros valorizam. Tenha metas muito bem definidas e tem que estar muito bem na sua mente para que você não escorregue e não se deixe influenciar. Ok? Bom, próxima dúvida, não é bem uma dúvida, é uma frase muito feliz. Ana, sem dúvidas até agora. Só queria dizer que sem nenhum esforço já estou ganhando 500 reais por mês usando aquelas dicas de receita extra. Uso o cashback e já me cadastrei como afiliada num produto que é complementar do meu e que recomendo aos meus clientes. Nossa, eu lembro-me desta aluna porque nós tivemos uma mentoria, eu lembro-me muito bem. Bom, esta aluna é uma maquiadora profissional. Ela maquia, vai à casa das pessoas, também em salão, tudo isso. Ela é maquiadora profissional. E uma das coisas que eu vi é que ela consumia muito curso para aprender mais relacionado com a sua área, seja da própria maquiagem, seja de tratamento de pele, fazer sobrancelhas, seja, ela consumia cursos que estavam relacionados com a sua área de beleza. E eu lhe sugeri que ela fosse afiliada. Porquê? Porque quando ela tiver, por exemplo, um curso de tratamento de pele, quando ela tiver como maquiadora que recomendar alguns tratamentos de pele, visto que ela não tem nenhum curso, ela pode recomendar um curso de uma pessoa que ela já consumiu o conteúdo, que ela sabe que é bom, e receber como afiliada. Zero esforço nisso. As clientes confiam nela, os clientes lhe perguntam. E ela tem ali um dinheirinho a mais.
ok? Ela não tenta vender. As pessoas dizem, nossa, e como é que eu vou tratar da minha pele? Ela diz, olha, eu fiz este curso, gostei bastante, ok? E a outra coisa que ela também fez foi uma parceria com uma marca de maquiagem. Então, ela é maquiadora profissional, mas quando a cliente diz, nossa, essa sombra é linda, ela também pode vender à cliente. E ela continua com a atividade dela, que é ser maquiadora profissional, que é a paixão dela. Mas, sugerindo cursos quando lhe pedem sugestões, ou vendendo a própria maquiagem através de uma parceria, ela também está ganhando mais dinheiro. Para além do cashback que eu ensinei lá na aula, os alunos gostaram muito das dicas do cashback. Ok? Bom, acho que é a última pergunta que temos aqui hoje na nossa aula e vamos acabar com polémica. Ana, você já falou várias vezes que é contra emprestar dinheiro a amigos e familiares. Pode explicar? Polémica, sim. Sou absolutamente contra, tirando as devidas e justificadas exceções. A pessoa de repente teve uma urgência hospitalar e, por princípios nossos, não pode colocar em causa a vida de outra pessoa, nosso familiar. Ok? Agora, tirando essa situação, a resposta é sempre não quando me pedem. Porquê? Então, vou dizer porquê. A outra pessoa, você se planejou, você teve algum dinheiro, o dinheiro não caiu do céu. Então, você se planejou, conseguiu poupar algum dinheiro, se calhar investiu. A outra pessoa não se planejou. A outra pessoa não conseguiu poupar algum dinheiro. E de repente, porque vem uma dívida, porque vem um imposto, me empresta aí, que eu depois... Se a pessoa não se conseguiu planejar para ela, para as despesas dela, o que é que leva a crer que ela, a partir de amanhã, vai começar-se a planejar para você? Faz sentido? Bom, depois, mesmo que ela consiga se planejar, na minha experiência, depois de centenas de mentorias, pagar dívidas a amigos e familiares nunca é a prioridade. Nunca é a prioridade. Eu perdi a conta de quando eu estou fazendo uma mentoria, a gente está fazendo ali, a listar as dívidas, eu perdi a conta a quantidade de alunos que esquecem sempre a dívida do familiar do amigo. Sabem a conta do banco, sabem a conta das dívidas de finanças, sabem isso tudo. Porque a conta do amigo esquecem sempre. Porquê? Porque é aquele sentimento, lembra? Você, para ser investidor, teve que trabalhar as suas falsas crenças, mas a outra pessoa não trabalhou as falsas crenças que ela tem e que você tinha antes de começar a ser investidor. Então, o que é que acontece? A outra pessoa vai achar que você que tem um dinheiro poupado é um privilegiado. Não tem urgência a pagar a privilegiados. A pessoa não vai ter urgência em se planejar para pagar a privilegiado. Se ela tiver outras dívidas, vai pagar primeiro as outras, até que um dia a sua cai no esquecimento. Bom, mesmo que a história corra bem, ok, a pessoa se planejou, a pessoa pagou com prioridade, você já perdeu dinheiro. Porque a outra pessoa que não tem mindset financeiro, a outra pessoa não sabe que você, que é investidora, ganha muito dinheiro emprestando dinheiro para o governo, para as empresas, para os bancos. Então, ela levou dinheiro emprestado, na melhor das hipóteses pagou o dinheiro, mas você perdeu o dinheiro dos juros que teria se tivesse emprestado, se tivesse investido. Ok? E isso é do seu ponto de vista. E eu estou aqui para defender sempre o ponto de vista dos meus alunos. Do ponto de vista da outra pessoa, quem quer, dá um jeito. E é isso que separa os homens dos meninos.
pessoa tem uma dívida, as finanças, as pessoas têm um imposto para pagar, a pessoa tem lá um monte de coisa em casa para vender. Tem uma televisão, tem um carro, tem uma máquina fotográfica, tem uma câmara. Quem quer dar um jeito? E o jeito não pode ser ir pagar no seu dinheiro que está investido. E a outra coisa é, também não é didático. Também não é didático. Da experiência que eu tenho dos meus alunos, aqueles que receberam dinheiro para pagar dívidas não aprenderam. E aqueles que se esforçaram, lutaram, deram um jeito para pagar dívidas, aprenderam, sofreram e não voltaram a cair. Ok? E eu vou dar um exemplo. Uns anos atrás, eu já investia, uma pessoa me pediu, eu tinha uma grande amizade, me pediu dinheiro emprestado. Ok? E começa sempre assim. Era uma pessoa que eu tinha uma grande amizade, devia muito, me ajudou em termos pessoais, no momento que eu estive mais fragilizada, e a pessoa um tempo depois veio-me pedir um dinheiro emprestado porque tinham vindo os impostos, estava devendo as finanças, ia ter umas penhoras, era uma coisa assim. E eu emprestei esse dinheiro, que até foi uma quantia considerável. Ok? Bom, um tempo depois, tivemos, por questões profissionais, mudámos de cidade, e uns meses depois fomos nos falando, telefone, normal, e uns meses depois eu fui almoçar com a pessoa, nos encontramos, e eu falei com a pessoa, e aí, o meu dinheiro, como é que está? Nossa, o dinheiro, eu já estou muito melhor de vida, eu vou dar um jeito de pagar. Mas também não é prioridade, né? Você agora tem dinheiro investido. Foi isto. A pessoa achou que não era prioridade para mim, porque eu agora tinha dinheiro investido. E quando eu entrei nas redes sociais, nos últimos meses, essa pessoa tinha viajado, essa pessoa tinha alterado a decoração da sala e fez uma festa para receber outras pessoas que estavam lá nessa cidade, que eu tinha mudado para outra cidade. E a pessoa tinha as prioridades dela e continuou vivendo a vida. A prioridade de me pagar nunca foi. Porquê? Porque eu agora tinha dinheiro investido. Fiquei com esse exemplo. Eu dei o dinheiro por perdido e, na sequência, a amizade também como perdida. Porque uma pessoa que não prioriza para mim aquilo que eu também priorizo, fica incompatível a amizade. É por isso que as amizades se destroem. Esse foi o meu exemplo. Esse também vos trouxe aqui exemplos das mentorias, mas agora vocês vejam como é que vocês querem fazer. Nunca dá bons resultados. Bom, deixa eu ver se tem aqui mais alguma dúvida. Acho que não. Ok, então, boa continuação de curso. Se tiverem mais alguma dúvida, me chamem. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima.